Rádio Conectados, Itaipava e Rio de Janeiro. Olá, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo beleza? Ah, muito bom, muito prazer, eu sou o Sandro Barcelos, estou chegando por aqui, trazendo informação. O nosso placar esportivo está no ar com muita informação esportiva, aquele bate-papo que a gente sempre tem por aqui nesse mesmo horário. Não dá meia hora, mas é quase meia hora de informação, não temos os nossos intervalos comerciais, né? Então por isso a gente sempre traz a informação com credibilidade. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, porque estamos juntos nessa jornada aqui para falar de futebol e tem muita informação, tá pipocando muita informação. Bom, não tem como não falar de Neymar, né? A possibilidade do Neymar voltar a jogar no Brasil nesse período para recuperação e tudo mais. Então, a gente tá fervilhando com muita informação. Então, fica ligado com a gente, tá no ar o Placar Esportivo com os destaques de hoje. Placar Esportivo. Hoje tem semifinal da Copinha entre São Paulo e Criciúma. Política do Corinthians está fervendo. Sessão do Conselho Deliberativo do Timão é adiada e impeachment não é votado. Caso das criptomoedas, Mike vence batalha na justiça para reaver 4 milhões de reais investidos em empresa de William Bigode. E as movimentações do mercado da bola. Tudo isso pra você chegando a partir de agora do nosso Placar Esportivo. Hoje, graças a Deus, é terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Muito prazer, eu sou o Sandro Barcelos e digo pra você sempre, vem que vem, vem que vem. Vem que vem comigo, porque está no ar o Placar Esportivo. Seu pós-jogo é no Placar Esportivo. E aí, tá tudo bem? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Está no ar o nosso Placar Esportivo. Agradecendo a tua audiência por aqui. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Que bom que você adotou o nosso Placar Esportivo para que seja a tua referência aí de informações do mundo do futebol. E a gente sempre traz para você muita informação, muito bate-papo. Afinal, a gente tem que bater esse papo aqui contigo para te deixar sempre bem informado. Começo falando aí dos duelos das semifinais da Copinha que estão definidos. Corinthians e Grêmio garantiram a classificação neste domingo e se juntaram a São Paulo e Criciúma nesta semifinal. Bom, São Paulo e Criciúma se enfrentam hoje às 7h30 da noite na cidade de Araraquara, enquanto o duelo entre Corinthians e Grêmio será amanhã às 17 horas lá na Arena Barueri. Então, as duas partidas acontecem, uma hoje, São Paulo e Criciúma, amanhã, Grêmio e Corinthians. O Corinthians passou pelo Vasco em Santo André. Guinegão marcou logo aos 6 minutos do primeiro tempo e definiu a vitória por 1-0. O Grêmio entrou no confronto com o Palmeiras, saiu perdendo por 1-0, virou para 2-1, o Palmeiras empatou 2-2, mas lá aos 39 do segundo tempo o Grêmio fez o gol que decretou a vitória, 3-2 para cima do Palmeiras. Bom, só pra você ter uma ideia, são 128 times que jogaram a Copinha, tá? Todos os times, 128 times, apenas 4 estão. 124 times foram eliminados, para os 4 estarem disputando então. O mata-mata, ele é aquele jogo de Copinha, tá? É 2 tempos ali, normal, né? 45 minutos. Se terminar empatado, disputa por pênaltis e fim da história. Tomara que, né, tenhamos aí bons jogos e que sejam revelados grandes atletas aí nesta edição da Copinha. Placar Esportivo Itaipava. Bom, não tem como não falar da situação envolvendo o Conselho do Corinthians, que suspendeu a votação do impeachment de Augusto Melo. A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que votou o impeachment ou vai votar o impeachment do presidente Augusto Melo, foi suspensa, né? A reunião foi suspensa. Depois de 5h30 e uma votação prévia pela admissibilidade do pedido, os conselheiros do Clube do Parque São Jorge optaram por encerrar o encontro e remarcá-lo para outra data. Bom, na prática, Augusto Melo segue na presidência do Timão, porém, ainda correndo o risco de ser afastado do cargo por suspeitas de irregularidades do contrato com o patrocínio da Vaidbet, infração da Lei Geral do Esporte e de respeito ao Estatuto do Clube. Essas são as acusações. Horas antes do início da reunião no Parque São Jorge, a defesa do presidente Augusto Melo entrou com um novo pedido de liminar na Justiça, pedindo o efeito suspensivo do encontro. No entanto, o juiz Erasmo Samuel Tozeto manteve
manteve o indeferimento por entender que a convocação da votação respeita o Estatuto do Corinthians. Como já havia ocorrido em dezembro, na votação que acabou cancelada minutos antes do início, as organizadas do Corinthians marcaram presença na entrada do clube para fazer pressão nos conselheiros. O grupo é contrário ao impeachment e, portanto, apoia o presidente Augusto Melo. Os torcedores organizados levaram sinalizadores, cartazes, cobrando conselheiros e também o ex-diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, e faixas em referência ao grupo de oposição Renovação e Transparência, que tem como membros os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Dentro do Parque São Jorge, os conselheiros também estavam em clima um clima muito bélico, na verdade, né? Logo no início da reunião, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Augusto Melo, presidente do Corinthians, trocaram farpas, chegaram a deixar o dedo em riste um em direção ao outro e precisaram ser controlados pelos seus pares. O encontro precisou ser interrompido por 10 minutos para que os ânimos fossem contidos e a ordem fosse reestabelecida. Segundo pessoas ligadas ao grupo político de Augusto Melo, a confusão teve início porque Romeu Tuma Júnior queria acelerar a votação sem respeitar os ritos do conselho. Bom, é uma situação muito complicada, né, que tá acontecendo lá no Corinthians, e aquela contratação da Vaidbet que ainda gera, né, um inquérito policial e muitas dúvidas pairam. O problema todo é que o Corinthians pagou duas comissões de R$700 mil para uma empresa fantasma, cara. Quer dizer, pagou para a empresa que presta serviços ao Corinthians, aí tá tudo certo. O problema é que essa empresa pegou e dividiu os pagamentos, né, para contas de pessoas denominadas laranjas, né, que não são donas das contas. E que foi complicado, cara. Foi complicado. Bom, mas enfim, quando a reunião foi reiniciada, a turma abriu votação pela admissibilidade do pedido de impeachment, ou seja, uma espécie de pré-votação. Os conselheiros foram chamados nominalmente e um a um depositaram as cédulas na urna. No fim, Augusto Melo teve uma derrota apertada, com 126 votos a favor da admissibilidade contra 114. Quando a segunda reunião seria iniciada, o conselho optou em suspender a reunião por entender que não havia garantia da segurança dos presentes. O que me chama a atenção, realmente, de fato, eu não sou corintiano aqui, mas é a aceleração para votar o processo de impeachment. E o processo de impeachment, como o nome fala, é um processo. Tem que haver aí a defesa do presidente, né? Tem que haver a defesa do presidente para que ele possa se manifestar. Aí sim o conselho vai entender se aceita ou não, né, os argumentos apresentados pelo presidente. É bem complicado isso, né? Você fazer algo sem dar chance aí ao contraditório. Bom, o presidente do Corinthians, ele fala sobre essa questão aí da celeridade na votação, do impedimento da defesa dele e tudo mais. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Os advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, e virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Agora esperar então a convocação para a próxima reunião
reunião que será votado daí o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Vai ser votado sem defesa, isso que eu tô achando muito estranho, né? Mas vamos lá, que se resolva aí a questão política do Corinthians para que não atrapalhe o andamento do time dentro de campo. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Vamos falar do mercado da bola que tá agitado. Davi Luiz chega a Fortaleza e se apresenta diante da torcida que invadiu o aeroporto lá em Fortaleza. O zagueiro Davi Luiz desembarcou na madrugada de segunda-feira para terça no aeroporto internacional Pinto Martins, lá em Fortaleza, por volta da 00:40 desta terça-feira. O novo reforço do Fortaleza foi recepcionado por centenas de torcedores no local. A gente tinha lá, né, o Alexandre, nosso colega, que estava lá para tentar ouvir aí, mas a confusão foi muito grande para poder ouvir aí o Davi Luiz na chegada do aeroporto. Porém, né, durante a madrugada foi possível aí a postagem da equipe do Fortaleza sobre um áudio falando, né, sobre a chegada do Davi Luiz para o Fortaleza. E aí a gente pega carona aí com o pessoal do marketing do Fortaleza para ouvir as palavras de Davi Luiz como jogador do Fortaleza. Mas demais, eu acho que é uma etapa muito linda da minha carreira, porque é um acerto muito bem pensado, sentido e de uma forma muito racional, mas não deixando de ser emocional também por tudo que eu conheci o Fortaleza nos últimos anos, através do Marcelo Paes, de todos os amigos que eu tenho em Fortaleza, sempre fizeram questão de me mostrar muito daquilo que era o Fortaleza, principalmente da torcida, daquela paixão. Eu tive a oportunidade de jogar muitas vezes no Nordeste, representando tanto a seleção brasileira como o Flamengo, e já sentia sempre esse povo diferente, um povo apaixonado, um povo que realmente dá o máximo para aquelas pessoas que eles querem dar e querem representar e querem de alguma forma incentivar. E a torcida do Fortaleza, ela é admirada por todo mundo. Acho, independente se é ou não torcedor do Fortaleza, o torcedor nordestino é dessa forma. Acho que todos os clubes do Nordeste, esse ano é um ano muito especial, com 5 clubes na primeira divisão, sempre torcidas exemplares e que servem de espelho para muitas outras. Então, sem dúvida nenhuma, foi algo muito impactante para mim jogar contra o Fortaleza, ver a torcida do Fortaleza e hoje estar podendo fazer parte dessa família. Para mim é uma etapa da minha carreira onde eu vou com a mesma fome de um menino. Poderia pensar como muitos outros pensam na minha idade já de uma coisa muito mais estabilizada, pensando somente na minha família, pensando somente no meu bem-estar, sem muito comprometimento, sem muita responsabilidade. Eu não quero isso. Eu quero estar com a mesma ambição que eu tinha quando eu não tinha conquistado nenhum título da minha carreira. Lutar bastante, poder fazer história em um time que já vem se estabilizando e vem construindo isso. Eu não vou entrar num clube onde não tem construção, e sim onde o clube que já está estabilizado. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Fim do primeiro tempo de informações aqui do nosso Placar Esportivo. Já voltamos trazendo mais informações pra você, não sai daí. Placar Esportivo. Profissionalize suas vendas com o Compre Aqui. Crie uma loja online, catálogo ou cardápio digital e receba pedidos direto no WhatsApp com pagamento via Pix, cartão ou dinheiro. Gerencie tudo em um painel facilitado por menos de R$ 1,70 por dia. Crie sua conta, cadastre produtos e comece a vender em minutos, agilizando o atendimento sem taxas ou comissões. Tenha uma loja virtual conectada ao Facebook, WhatsApp e Instagram. Fale com um de nossos consultores. 24 99833 1535 e solicite seu teste grátis. 24 99833 1535. Compre Aqui. Transforme suas vendas agora. Estamos de volta com o nosso Placar Esportivo aqui na sua programação. Vem com a gente, aqui a informação não para. Placar Esportivo.
Rádio Conectados. Poxa, muito legal ter você por aqui, a tua companhia é muito importante pra gente, tá? Aliás, eu nem pedi no primeiro bloco, eu sempre peço pra que você vá nas nossas redes sociais, dá uma moral pra gente lá, vai lá, siga as nossas redes sociais aí, estamos espalhados aí nesse mundo virtual, só achar a gente, siga, curta, compartilha, dá essa moral pra gente aí, muito obrigado, tá? Obrigado de coração a todos que nos acompanham e que escolhem o Placar Esportivo aí para ser a sua referência de informação do mundo do futebol. Bom, ainda estamos falando de assuntos fora dos gramados. A justiça deu ganho de causa parcial a Mike do Palmeiras no processo movido contra o William Bigode, hoje está no Santos, e outras partes envolvidas no caso, incluindo as empresas Xland e WLJC, para recuperar o valor aportado pelo lateral direito em empresa de investimentos em criptomoedas. Ainda cabe recurso e a defesa vai recorrer. Em decisão assinada pelo juiz Christopher Alexandre Rosin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou definido que o jogador do Verdão tem direito a receber os R$4.583.789,31 que investiu. Os advogados do Camisa 12 do Verdão também pediram Rádio indenização Conectados. pelo rendimento Itaipava, prometido de R$3.250.443,30. A ação então está em R$7.834.232,61, mas a decisão do magistrado foi por considerar nulo o contrato firmado para os investimentos e pedir a restituição dos aportes apenas. Reconhecida a existência de fraude, é necessário declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, com retorno delas ao estado anterior que impõe o ressarcimento dos aportes com correção monetária e juros monetários desde o desembolso, admitida a compensação com os rendimentos resgatados, fecha aspas, diz trecho da decisão do juiz Christopher Alexandre Rosin. Em contato com a defesa de William Bigode, disse que o juiz comete um violento atentado à dignidade da advocacia por citar em 2 trechos da decisão que o advogado acrescentou folhas desnecessárias em contestações. Caramba, hein? Abre aspas, o magistrado afirma que a defesa é desnecessária, desrespeita não só as partes, como comete um violento atentado à dignidade da advocacia. Assim, seguimos convictos acerca da ausência de responsabilidade de William, sobretudo porque ele também é vítima e não recebeu nenhum valor. Iremos recorrer da sentença, na certeza de que o Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência, promoverá as correções dos graves equívocos cometidos pelo referido juiz de primeira instância, fecha aspas, prosseguiu. Bom, no início de 2023, a gente ficou sabendo, né, dessa situação toda envolvendo Mike e Gustavo Scarpa, que hoje estão no Atlético, que está no Atlético Mineiro, e que na época defendia o Palmeiras, investiram cerca de 10,4 milhões de reais em criptomoedas em uma empresa indicada por William Bigode. O trio fez amizade quando defendia o clube paulista. Scarpa e Mike acionaram a justiça para tentar recuperar os valores investidos, que deveriam ter sido resgatados em 2022. Os atletas afirmaram que tentaram sacar o investimento sem sucesso. Scarpa diz que investiu 6,3 milhões de reais, enquanto Mike fez o aporte de mais de 4 milhões de reais na empresa Xland Holding Limitada. A promessa era de retorno de 3,5% a 5% ao mês. De acordo com o juiz, há indícios claros de pirâmide financeira. Bom, para quem não lembra o caso, a gente tem a sonora aí, né, da fala dos jogadores aí com o William Bigode, que você confere aqui. Hoje é uma empresa que está cada vez mais se consolidando no mercado e nós temos toda a nossa ética, né, cara, e a nossa fidelidade, parceria com a Xland. É meu patrimônio quase todo, não posso correr esse risco de perder. Eu sempre vi as pessoas burras que caíam em pirâmide, em coisas de estelionatário, coisas do tipo. E me ver numa situação dessa pra mim tá sendo horrível. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar um senhor. Situação bem complicada. Já pensou se o William Bigode entra em campo contra o Gustavo Scarpa? Tu já pensou, cara? Pauleira que não pode fechar dentro do jogo, Deus o livre, a gente não tá incitando isso, mas olha o que pode acontecer, né? Placar Esportivo.
É complicado os assuntos fora dos gramados que a gente traz aqui. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar aqui da apresentação de Cuejar pelo Grêmio. O novo reforço do Grêmio foi quase parar do outro lado da capital gaúcha. O volante Cuejar foi apresentado nesta segunda-feira e se mostrou motivado e ansioso para estrear pelo tricolor. Porém, o quase acerto com o Internacional foi abordado em entrevista coletiva. Em meados de 2023, o Inter fez contatos pelo jogador na época de saída do Al Hilal. As tratativas não avançaram e Cuejar seguiu na Arábia Saudita indo para o Al Shabaab. O jogador de 32 anos rescindiu com o clube para fechar com o Grêmio. Quando eu recebi a ligação da oportunidade de vir para o Grêmio, fiquei muito feliz. Eu acho que cumpri meu ciclo na Arábia Saudita. A minha família estava com muita vontade de voltar para a Sul-América e foi muito rápido, cara. Foi questão de 2-3 dias quando eu recebi a proposta que a gente fechou. Sei do tamanho do clube, do Grêmio, joguei aqui contra eles muitas vezes, então fiquei muito feliz, obviamente pela proposta que recebi e nada, tô aqui para fazer o meu melhor, deixar o nome do Grêmio alto e voltar a essa competitividade do futebol brasileiro. Bom, meu jogo continua sendo o mesmo, 2 times que atuei lá no Al Hilal e no Al Shabaab jogava da mesma forma, sempre de primeiro volante, então não mudou muito. Obviamente tem uma diferença de futebol, em termos de intensidade. O futebol saudita é um futebol que ano tras ano vai crescendo, mas obviamente não tem a quantidade de jogos que tem o futebol brasileiro e a intensidade. Então as minhas características seguem sendo as mesmas. Com relação à adaptação, eu acho que a gente tem que tomar um tempo não muito longo, porque eu morei 5 anos lá na Arábia Saudita, com uma diferença de 6 para o Brasil e de 8 horas para a Colômbia, então não vai ser fácil, né, a readaptação a esse horário. E com relação à intensidade, por exemplo, dos treinos, vou pegar muito rápido, então vai caber para o staff do treinador decidir, os preparadores físicos principalmente, eu obviamente dando o meu feedback para eles quando acharem o tempo certo, me botar para jogar ou para ficar no banco um tempo, e a gente vai tentar, obviamente, que seja rápido, porque estou muito ansioso de jogar pelo Grêmio. Tá aí então o colombiano que deseja voltar à sua seleção. Que legal, hein? Vai vestir a camisa número 6 do Grêmio, está feliz de estar lá e tudo mais, né? Bom, na época o Inter tentou um contato com ele, inclusive informações de bastidores dessa contratação do Cuejar dão conta de que ele teria falado com o Rafael Borré, do Internacional, e ele falou que estava indo pro Grêmio, né? Falou que estava acertado com o Grêmio e que perguntou pro Rafael Borré, antes de acertar, como é que é morar em Porto Alegre, que ele estava acertando com o Grêmio. Ele queria saber informações de como é que é morar em Porto Alegre, como é que é, se é bom, uma cidade boa e tudo mais. E aí o Rafael Borré deu todas as coordenadas pro Gustavo Cuejar, que fechou com o Grêmio, e agora os amigos vão se enfrentar em clubes opostos. Placar Esportivo. Bom, não tem como não falar de Neymar, né? Aliás, a notícia é muito grande, né? Bom, os motivos que Neymar poderia estar escolhendo o Santos para vir jogar nesta temporada, pelo menos até o meio do ano. Neymar, na verdade, está a 2 assinaturas de retornar ao Santos. O craque vive uma semana decisiva para rescindir o seu vínculo com o Al Hilal, firmar contrato com o Peixe e voltar para casa por 6 meses. Mas, afinal, por que o jogador teria escolhido, né, o alvinegro para a sequência da carreira? A gente tentou fazer um estudo aqui sobre a questão, né, do Neymar voltar, chegar no clube até o fim de janeiro e já poder jogar o Campeonato Paulista o quanto antes com seus novos companheiros, desde que, claro, que eles tenham condições físicas para isso, obviamente, né? Bom, o primeiro item é carinho e retomada, né? Embora o Santos não dispute competições continentais em 2025, o Neymar entende que o clube poderá reencontrar a alegria de jogar futebol com o carinho que precisa para retomar a boa condição física perdida após a grave lesão no joelho. Em 6 meses jogará em 3 campeonatos, Paulistão, Copa
Copa do Brasil e Brasileirão, tratado como um ídolo que é no alvinegro e com a certeza de ser usado, né? Porque no Al Hilal, o treinador Jorge Jesus já disse que não vai inscrevê-lo no Campeonato Saudita, porque ele precisa tirar um de seus estrangeiros da lista, e também a situação física de Neymar hoje não dá conta aí de poder substituir alguém do elenco do Al Hilal. Então, né? E além da retomada dele, tem o carinho da torcida do Santos, né? Neymar foi festejado por todos aí, desde que ele vem visitando a Vila Belmiro, desde que ele saiu, né? Desde que ele saiu da Vila Belmiro, ele sempre tá visitando, assistindo os jogos e tudo mais. Bom, outro detalhe também é o olho na seleção brasileira. Desde que sua lesão no joelho aconteceu, né? Em outubro de 2023, Neymar não vestiu mais a camisa da seleção. Retomar a boa condição física é quase que um quesito obrigatório para o jogador voltar a brilhar pelo Brasil quanto antes. Por isso, ter sequência é tão importante para o astro nesse momento. Algo que o Al Hilal justamente não iria oferecer jogando apenas a Liga dos Campeões da Ásia e o Mundial de Clubes em março. Em março, o Brasil tem 2 jogos para fazer pelas eliminatórias, e a ideia é de que Neymar esteja na convocação de Dorival Júnior. E além disso, tem o ano que vem, que é a Copa do Mundo. Bom, outro ponto que é importante para esta contratação é de que Neymar é o jogador que será dono do seu futuro, né? Se o cenário for favorável aí nos meses iniciais do Brasil, né? A possibilidade é que seja costurado um acordo ainda maior com o Alvinegro, ficando até a disputa da Copa do Mundo em junho de 2026. Caso o retorno não saia como esperado, né? O atacante poderá tomar a decisão que quiser dali em diante. Ele não vai ter vínculo com o Santos e nem vínculo com o Al Hilal. Justamente então ele vai estar de boa. Ele vai poder escolher o seu caminho aí depois do meio do ano, né? Se ele não quiser ficar mais no Santos, porque o contrato será de 6 meses realmente com a diretoria santista. Então ele vai ter. E o Neymar, isso aí é uma coisa que é claríssimo. O Neymar tem mercado na Europa. Tem mercado para jogar Premier League em time grande. Ele tem mercado para voltar à La Liga. Ele tem mercado para jogar em qualquer campeonato alemão e equipe grande, equipe que disputa título, não só o título nacional, mas também título de Champions League. Então Neymar tem esse mercado ainda. Então seria meio que quase um estágio para que o Neymar aí pudesse se recuperar, voltar à sua forma física e voltar também ao mercado da bola lá na Europa. Algo como o Adriano passou por aqui, né? Passou por aqui o Adriano, tava na Inter, veio se recuperar no São Paulo, voltou pra Internacional até encerrar a carreira lá e voltar e vir pro Brasil jogar no Corinthians e tudo mais. E aí tem isso, né? Tem isso. Então o Neymar, pelo menos já se sabe que ele não fica pro Al Hilal, né? Não renova o seu contrato com o Al Hilal, e aí teria condições de poder decidir o seu futuro. Bom, eu acho que ele volta, vou dizer até mais, tá? Eu acho que ele volta pro Barcelona. Tá? Ele tem condições de voltar pro Barcelona. O Barcelona quer Neymar, só tem a questão do fair play financeiro que tem que ser acertado, e essa mesma questão é o que está impedindo neste momento dele formar o trio MSN lá no Inter Miami. Acho que vai conseguir, mas enfim, né? Vamos torcer aí sempre pelo nosso craque Neymar aí. Bom, o Santos também quer trazer Danilo e David Washington. Olha que legal, hein? Aos 33 anos, Danilo tem na mesma oferta do Napoli da Itália e está nos planos do técnico italiano Antônio Conte, mas mesmo assim ainda não deu uma resposta definitiva ao clube italiano. Pelo contrário, nas últimas horas a situação parece ter mudado. Se antes o polivalente zagueiro e lateral estava convicto em ficar na Europa, a possibilidade de retornar ao Brasil aumentou. O jogador também é disputado por Flamengo. Antes, precisa assinar a sua saída da Juventus da Itália, com quem rescindirá amigavelmente por não estar mais nos planos. Danilo chegaria livre para assinar provavelmente o último contrato longo de sua carreira. Então, assim, a decisão deve ser tomada sem muita pressa. O David Washington, de 19 anos, foi revelado pelo Peixe. O jogador que está no Chelsea tenta sua liberação para ser emprestado ao Peixe até o fim do ano. Ele não deve ser usado pelos Blues facilmente e entende que no Alvinegro terá uma boa sequência. Centroavante de ofício, David Washington disputaria a posição com Tiquinho Soares e Wendel Silva no elenco, podendo também jogar até mesmo como meia ofensivo ou ponta, a depender das análises do técnico Pedro Caixinha. David é agenciado por Giuliano Bertolucci e a negociação
negociação com o Santos é bem vista por todos os envolvidos. Assim, a possibilidade de avanços nos próximos dias e torcer aí para que o David Washington e o Danilo também voltem ao futebol brasileiro. O David Washington muito novo ainda, né? Muito novo, mas Danilo já experiente aí, podia encerrar a sua carreira aqui no Brasil. Placar Esportivo. É isso então, produção. Valeu então. Obrigado a todos aí. Fica por aqui o nosso Placar Esportivo. Vem aí mais uma grande atração aqui na rádio. Um abraço. Tchau, tchau. Fim de jogo no Placar Esportivo. Até a nossa próxima edição. Rádio Conectados. Diferente das iguais.